galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Guimarães do canal Te Levo na Mala e seja bem-vindo a mais um vídeo. Muito provavelmente esse vídeo aqui ele vai ser um vídeo um pouco polêmico, porque a gente vai falar de um assunto que eu não recomendo. Então já fica muito claro aí que eu sou contra o que a gente vai estar falando aqui, que é imigração irregular, imigração ilegal, mas a gente tem que falar sobre isso porque tem muita gente me fazendo algumas perguntas. Então se você quer saber mais sobre esse conteúdo, já fica aqui nesse canal, já curte, já comenta o que você gostaria de saber com relação à imigração aqui para a Espanha e já se inscreve nesse canal e vamos embora para mais um vídeo. Nas últimas semanas eu comecei a postar muito conteúdo com relação ao CAP, que é um curso que você pode vir para a Espanha fazer para trabalhar com um caminhão ou com ônibus, né? E muita gente falou assim: Felipe, se eu for como turista, tentar aplicar para o visto do CAP e não conseguir, posso ficar na Espanha? Essas pessoas já sabem a resposta. Se poder, pode, né? Mas depois de 90 dias você estaria em situação irregular, né? O que significa isso? Você estaria basicamente fora da lei, porque você não tem documento na Espanha. Você teria o seu passaporte, que é seu documento de estrangeiro, mas você não teria nenhum vínculo legal com a Espanha, né? E tem muita gente me perguntando: tá, se eu ficar dessa forma, né? Vamos colocar aí, se eu ficar sem os papéis, né? Indocumentado, eu consigo viver? E aí, galera, o que vocês acham? Será que a pessoa sem documentos aqui na Espanha ela consegue viver? Eu vou falar para vocês o seguinte, ó, o governo espanhol, em 2024, ele começou a falar muito sobre essa questão da imigração irregular, porque ele sabe que é uma realidade, tanto que o presidente, o Pedro Sánchez, ele aprovou em 2025 algumas normativas e ligaram aqui, mas vamos lá, vamos retomar, galera. O presidente, ele sancionou uma lei que vai fazer uma, como é que ele chamou? Vai fazer uma regularização massiva de mais de 500 mil imigrantes que estão aqui na Espanha em situação irregular. Então essa a afirmação, ela acaba respondendo a pergunta de se dá para a pessoa viver de maneira irregular aqui na Espanha. Só que a questão, pessoal, não é se você pode ou não viver de maneira irregular aqui na Espanha. A questão é, você precisa entender que se você optar por vir para a Espanha como turista e acabar ficando aqui de maneira irregular, você vai enfrentar uma série de problemas, uma série de desafios que pessoas que vêm para cá com documentação, né, seja um visto de estudante, seja um visto de residência não lucrativa, um visto de nômade digital, essas pessoas não vão enfrentar, né? Como por exemplo, eu já falei em outro vídeo, volto a repetir, algumas comunidades autônomas, elas estão exigindo muito mais coisas de pessoas sem documento, né? Então assim, para você conseguir alugar uma casa, tá mais difícil. Para você conseguir matricular o seu filho na escola, tá mais difícil. Para você conseguir atendimento médico, está mais difícil. Não estou dizendo que seja impossível, mas são coisas que estão ficando cada vez mais complicadas e o panorama político espanhol, ele mostra que muitas pessoas na Espanha querem isso. Tanto que existem, ultimamente, muitos governos de extrema direita, governos esses que são contra a imigração, e eles estão ganhando muito espaço em diversos lugares. E isso significa que muito provavelmente vai existir uma dificuldade muito maior para aquelas pessoas que optarem por ficar aqui de maneira irregular. Não simplesmente pelo fato de estarem irregular, mas sim para se regularizar depois de alguns anos. Já tem vídeo aqui no canal falando, né? Fiquei irregular, e agora, o que eu faço? Você pode optar pelo arraigo, né? Que é um tipo de vínculo que você cria com a Espanha depois de alguns anos vivendo aqui, mesmo em situação irregular. Então o governo te dá essa possibilidade de que você consiga a documentação através de uma demonstração de inserção na sociedade espanhola. Só que, se esses governos de extrema direita ganharem, é muito provável que todas essas leis, todas essas normativas que acabam privilegiando alguns estrangeiros desapareçam, né? Então existe aí galera, uma complicação muito grande no que diz respeito a isso. Por quê? Porque você entrou, ficou irregular. Nas grandes capitais é provável que você consiga trabalho, mas também é provável que você tenha mais fiscalização.
muitas pessoas com quem eu converso dizem, nossa, mas fiquei irregular durante tantos anos, nunca fui abordado. A gente está aqui há 3 anos, eu conheço muitas pessoas que estão aqui, mas a nossa região, que é a região do País Basco, ela é uma região um pouco mais complicada. Muitas pessoas ilegais foram abordadas. Gente que estava no ponto de ônibus esperando o busão, chegou um cara lá com a roupinha normal, a paisana, mostrou o distintivo, Polícia Nacional, no caso aqui no País Basco tem outro nome, e solicitou o documento. A pessoa não tinha documento, falou, olha, eu tô aqui em situação irregular, não tenho documentação, meu documento é um passaporte. Entregou, a pessoa olhou, o cara perguntou, tá fazendo o que aqui? Não, eu vim para trabalhar. Alguns guardas não embaçam, liberam, deixa a pessoa embora. Outros vão acabar criando algum problema. Olha, você não poderia estar aqui, eu vou te aplicar uma multa porque você tem situação irregular. Existe toda essa possibilidade, né? A multa é de 500 euros e se você pagar na hora, sai por 250. Então imagina, você vem para cá para trabalhar. Por estar em situação irregular, vão te pagar menos, porque as pessoas são filha da mãe e acabam se aproveitando da sua situação. Se você quiser alugar uma casa, vai ter muito mais dificuldade, porque uma pessoa legalizada, geralmente eles pedem os 2 últimos olerites, pedem o seu contrato de trabalho e pedem que ele seja um contrato de trabalho indefinido, ou seja, sem nenhum tipo de duração, pedem que você dê 1 ou 2 fianças. Conversei com gente que falou, tá, beleza, mas se eu ficar irregular e eu pagar o aluguel de 1 ano? Gente, geralmente não resolve, porque por muito que você pague o aluguel de 1 ano, para fazer o contrato, para lavrar o contrato de aluguel, eles exigem muitas coisas, e se você estiver em situação irregular, vai ficando cada vez mais difícil. De novo, não é impossível, mas quando me perguntam se a pessoa pode viver aqui em situação irregular, eu me vejo na obrigação de falar que não é tão simples quanto muitas pessoas acabam pensando, e isso tem que ser colocado na balança para você acabar não fazendo uma loucura, saindo do Brasil com a grana para você se manter aqui para estudar, torrar todo esse dinheiro aqui estando em situação irregular e depois ficar aí talvez meses sem conseguir trabalho, sem conseguir onde morar, dependendo de ajuda de outras pessoas que estão no Brasil. E é muito complicado mandar real para converter em euro, porque está falando de quase 7-1. Então assim, pensa muito bem antes de fazer essa loucura. Não vou ser hipócrita de dizer o que você tem que fazer, mas o nosso canal Te Levo na Mala não recomenda que você faça isso, porque eu já fui um imigrante irregular quando era menor de idade, quando os meus pais vieram, e eu sei toda a dificuldade que eu passei, de gente apontar o dedo pra minha cara dentro da escola e falar que eu não poderia estar estudando porque eu estava ilegal. E era verdade, porque aqui o ensino obrigatório é somente até o fundamental. Eu estava fazendo um ensino médio porque eu queria fazer faculdade e eu fui tirado da sala de aula e falaram, olha, o imigrante ilegal. Isso lá no ano 2000 era algo... não era normal, mas era muito comum que houvesse essa xenofobia, né? Hoje isso está muito mais escancarado. Então quando aconteceu isso comigo, eu fiquei assim, um pouco constrangido, saí, não consegui terminar o ensino médio aqui na Espanha como eu gostaria, porque me tiraram da sala de aula e disseram que mesmo que eu fosse menor de idade, eu não poderia estar estudando porque eu estava em situação irregular. E isso foi lá em 2000 e algo, galera. Então imagina, 20 anos atrás, isso já acontecia. Hoje tá muito pior, né? Então assim, pensa muito bem na sua decisão. Esse é o meu relato para você que está pensando em vir para cá de maneira irregular. De novo, galera, tem muitas pessoas que vivem de maneira ilegal aqui, estão trabalhando, estão conseguindo sobreviver, mas é muito mais difícil, tá? Você vai ganhar menos, você vai ter mais dificuldade para conseguir coisas que outras pessoas conseguem em uma situação muito mais favorável. Você, dependendo da região que morar, vai ter mais dificuldade para conseguir atendimento médico, para conseguir matricular os seus filhos na escola, para conseguir uma série de coisas que normalmente deveriam ser direito de todo indivíduo, independente dele ter documentação ou não. Se você gostou desse vídeo, já curte, comenta, compartilha com a galera que você conhece e já se inscreve no canal e fique com Deus e até um próximo vídeo.